Salve, salve, povo de Deus! E aí, vocês estão top? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso Tag Podcast, mais um episódio do nosso Tag Podcast. Estou muito feliz de estar aqui, sempre agradecendo ao nosso Deus por essa oportunidade dessa mesa, explicando para você em casa que a tua casa aí, o teu programa que você está assistindo vai ser a extensão dessa mesa. Nós vamos estar aqui conversando, falando a respeito de Deus e das coisas que Deus tem feito. Então participa com a gente, curte, comenta, manda aí a sua dúvida. Não tem dúvida boba, não tem... Mano, escreve aí, porque é isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer conhecer Jesus e tornar ele conhecido. Agradeço também a Nova TV Alto Tietê de abrir essa porta aí para nós estarmos aqui juntos. E essa é a nossa missão, conhecer Jesus e nos aprofundar nisso. E por falar em conhecer Jesus, quem conhece Jesus sabe que ele volta, ele virá, ele vem. E aí hoje nós vamos falar sobre isso, sobre fim dos tempos, volta de Jesus, isso tudo que está acontecendo ali, Israel, Hamas e todos esses sinais da volta do nosso Messias. E hoje eu estou recebendo algumas pessoas muito especiais. Primeiro o co-host, que é o mano que está aqui comigo, salve, David, vocês já conhecem. Tamo junto. É nóis, mano. É nóis de pirono. De pirono. Aleluia. Não tem quem não pensa nisso, né? E aí os nossos convidados muito especiais aqui, Pastor Nogueira e o Everton, são nossos convidados de hoje aqui no Tag Podcast. Pastor Nogueira, conheço desde muitos anos. Meu pai tá aqui online, daqui a pouco ele vai mandar alguma coisa, mas é o pastor de aliança do meu pai, sempre caminhou com meu pai. Então tenho um respeito imenso. E o Everton, né, mano? Muita história junto, né? A vida toda, né, mano? Nós, nossa, tocamos muita campainha e corremos, né, velho? Coisa de moleque a vida toda. Bem-vindos, viu? Seja bem-vindo. Legal, cara. Nossa, quando a gente lembra da amizade nossa, né, cara, tem uns pontos marcantes, né, cara? Tem alguns. E tem um dos pontos mais marcantes que foi... Trouxe até um negócio pra gente... Não é possível. Tem uma história que é muito legal. A gente tava jogando... O controle do Atari. Era Ocarina of Time. Era isso, era o Zelda. Aí a gente tava com tanta vontade de jogar aquele jogo que saiu da escola, né, mano? Aí chegou em casa, mano. Aí chegou em casa, ligou o videogame, cadê o controle? Não tinha controle. Pra lembrar do controle, eu trouxe um controle pra gente jogar. Manos, ó, isso aqui, vocês não têm noção quanto isso aqui é emblemático. Meu, pensa dois moleques alucinados, doido pra jogar um videogame, e ligava e ficava vendo assim a historinha, tipo, começava o bagulho e falava, cara, a gente podia ter um controle, né, mano? Não, e assim, então... você demorou um maior tempo pro CD rolar, era PlayStation? Não, era Nintendo 64, era fita, isso rodava. Mas, mano, nós sem controle, não sei por que nós tava sem controle. Não sei, cara, acho que você pegou emprestado, não era nem acho que era isso, acho que era isso. Eu peguei e esqueci direito. De pegar o controle. É marcante isso aí, cara. Não, lembro. O videogame era meu, tava emprestado com o Leandro, que tocava baixo. Ele devolveu e não devolveu os controles. A gente ficou sentindo o carinha correndo pela tela o tempo inteiro. Nós vamos jogar, justo. Legal, cara. Mas, primeiramente, foi um prazer, né, cara, estar aqui contigo, que da hora, né, irmão, cara? Te amo, viu, mano? E... sua família. Amém, cara. E a gente, né, trouxe um presente aqui pros meninos lá, né, pros seus dois filhos, cara, pro recém-nascido lá. Esse aqui é o Isaac. Isaac, né? Isaac. Aí, ó, Isaac, ó. Papai vai levar pra você em casa. Esse aqui é o mistério. Não abre não, você esse não vai causar aqui. Pedrão, tá aqui, ó, mano. Irmão, te amo, velho. Obrigado. Glória a Deus. É muito bom estarmos juntos aqui, né, ô, pastorzão. Rafael? Quando o Everton me falou, Rafael, que a gente lá nesse podcast, eu falei, conte comigo, estamos juntos, né? E falar das coisas de Deus é sempre uma grande maravilha. Amém. E junto com amigos assim, né, Davi? Torna-se muito mais agradável. Muito bem-vindo, pastor Nogueira, muito bem-vindo. Ô, Abner, liga o ar-condicionado pra nós, mano, que eu tô dando uma leve derretida aqui. E vamos começar falando primeiro de tudo, né? A gente vai entrar nesses assuntos aí, mas aqui tem uma bibliografia aqui do pastor Nogueira. O pastor Nogueira, ele é um conhecedor, estudioso sobre o assunto. A gente trouxe aqui alguém muito especial para falar sobre isso. Dá para dar um zoom aqui na minha câmera aqui, ô Abner? É na minha ou na da que tava? Era melhor? Aí, ó, a grande tribulação do pastor Nogueira. Não, para cá, aí. Aí, ó, pastor Ademar Nogueira, a grande tribulação. Uma leitura que vale muito a pena para você entender muito, né, a respeito desse tempo que nós temos vivido. E uma coisa é certa, cada dia que passa nós estamos mais perto, né, pastor?
E outra literatura aqui também, um outro livro que o pastor Nogueira tem. Pastor, e quem quiser comprar esses livros, como funciona? Esses livros, eles estão no Mercado Livre. Legal. Através da livraria evangélica 100% Cristão, ou então na Magazine Luiza e Legal. nas Americanas também. Fechado. Só entrar por lá, eles têm um acesso. Bom. Olha que demais. Estamos muito próximos do maior e mais importante acontecimento da história humana, a volta de Jesus. Amém. Olha que demais, meu. Olha, uma Guardamos literatura que eu recomendo ansiosamente. demais. Aí, pastor, que tá aqui também, ó. E então a gente vai entrar nesse assunto aí. Vou pedir pro pastor Nogueira fazer essa... Dá um panorama geral pra gente, pastor, o que é esse fim dos tempos, o que é essa volta de Jesus, o começo dessa história, né? Bastante resumido assim, Rafa, até na contracapa dos Sinais Iminentes da Volta de Jesus, eu digo, a Terra ainda tem muito tempo até chegar ao fim, mas os pecadores terão muito tempo para permanecer sobre ela. Por quê? Porque nós estamos muito próximo do retorno, dois grandes eminentes, dois grandes... Sinais não, acontecimentos muito iminentes. Um deles é a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Primeira vinda de Jesus, ele vem arrebatar a sua igreja. Como está escrito lá em Efésios, ele nem pisa aqui na terra. Sim. Ele vem encontrar com a sua noiva entre as nuvens nos ares. 1 Coríntios fala disso, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, vai falar isso também. Então ele nem desce aqui à terra. Para nós que temos uma posição pré-tribulacional, ou seja, que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, nós cremos, Cristo vem, arrebata a sua igreja, os mortos concomitantemente, simultaneamente, saem dos túmulos, os mortos salvos, e subimos todos, mortos salvos, igreja que foi glorificada, recebeu um corpo diferente desse, sem ter que provar a morte, e somos todos assuntos ao céu. E vamos para aquele tribunal de Cristo, chamado lá de 2 Coríntios 5:10. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, o nome ali do tribunal é Bema. O Bema era o lugar onde os gregos recebiam os seus troféus após a sua conquista. Então ali nós vamos receber, durante aqueles 7 anos, aquela festa, as bodas do Cordeiro, vamos receber os nossos galardões ali, não é isso? Enquanto isso, aqui na terra está acontecendo os 7 anos do governo do Anticristo. Então os dois grandes acontecimentos imediatos: retorno de Jesus para arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos salvos. Imediatamente após a saída de Jesus, começam os 7 anos do governo do Anticristo. Lá em Daniel 9:27 está escrito que ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana de anos. Por uma semana ali. Está a famosa semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. E ali, Davi, o que vai acontecer? Enquanto a igreja está na glória com o Senhor, comemorando as bodas do Cordeiro, recebendo os seus galardões, os quais irão voltar para a terra durante o milênio para usufruí-los aqui, né? Que o primeiro estágio do reino restaurado é o milênio já aqui na terra. E enquanto isso, 7 anos do governo do Anticristo. E é muito... nesses 7 anos aí que quem fica vai ter uma segunda oportunidade aí de passar uma raiva aí. Isso quer dizer, Rafael, nós estamos muito preocupados, muita gente perguntando, a igreja passa? A igreja não passa? Tem quem diz que passa, tem quem diz que não passa, tem quem diz que passa pela metade, os mid-tribulacionistas. Eu não vejo nenhum amparo nem para mid, nem para pós, porque todos os textos que eu tenho anotado e conheço os contrários, eu vejo os textos que eu defendo, porque são bíblicos, são muito claros, muito óbvios. Agora, pior do que tudo isso é que metade da igreja não está preparada para ser arrebatada. E estes vão enfrentar o pior dos tempos, não é? Porque vai vir a nova ordem mundial, trazendo aí aquilo que eles chamam de marca da besta, sobretudo nos 3 anos e meio últimos, que serão os piores. Ninguém vai poder comprar, vender, trabalhar, ter luz elétrica em casa, água encanada, hospital. Ou seja, você está como uma pessoa sem documento aí na rua. Uma coisa, e assim, a gente
preparando esse ambiente para... Já viram, né? Que o homem domina a parada, né? Mas eu vou fazer o papel aqui da pessoa que sabe menos nesse aspecto, até porque eu sei menos na mesa, todos vocês sabem mais, e vou fazer algumas perguntas e fazer algumas colocações também para quem está em casa poder entender um pouco mais a gente. Porque a igreja, ela tem vivido, ela tem escolhido partes da Bíblia para viver, né? Ela quer viver a prosperidade, quer viver e tal, mas ela às vezes omite essa parte de Jesus vai voltar. E aquele Deus que vocês pensam que é só amor, ele também é justiça e ele vai julgar, mano. Sim, e vai ter quem vai e vai ter quem fica, Fala né? que já comenta trazendo Jesus como um verdadeiro Deus ali, né? Ele descendo para arrebatar a igreja, né? Como de uma outra perspectiva, né? Sim. Porque a gente, às vezes as pessoas têm essa confusão de acreditar que achava que antes de Jesus a salvação era por obras, né? Mas não era, cara. As pessoas ofereciam sacrifício, né? Quando fala sobre Jesus, que aquele que foi morto desde o início, né? Então, miravam um sacrifício de cordeiro, já mirando o próprio Jesus, né? Aí você falou sobre essa pergunta que você fez. As pessoas pós-arrebatamento vão ter salvação? Sim, lógico que vai ter, mas não pelo próprio sangue. É pelo próprio sangue, sim, mas remetendo ao próprio sacrifício de Jesus, porque Deus não deixa ninguém ser salvo por si próprio, né? Sim. Toda a salvação, ela aponta para Jesus, né? As pessoas do Antigo Testamento apontavam para um Jesus que ainda não viu, que não tinha vindo, e após Jesus, é como se Jesus andasse pelo tempo, né? Pelo tempo anterior, antes dele mesmo, e também pós o retorno dele próprio mesmo, né? Que fala sobre a grande tribulação, né? Seriam as grandes testemunhas, né? Elas vão chegar para Deus depois que forem mortas, né? E vai falar assim, até quando, Jesus, o Senhor não nos vinga o nosso sangue, né? Ele ainda dá uma acalmada nos ânimos, né? Não é tempo ainda. Aí depois, quando tiver completado por completo, aí ele e até vem como a igreja, uma né? Pimentinha Juízo nisso, final. Porque quando você fala do lance da igreja escolher versículos para viver, isso é fato. Mas muitos deles, e isso nas entrevistas, nas trocas de ideia, você ouve isso, que eu tenho uma segunda chance depois do arrebatamento na tribulação. Só que como é que é essa segunda chance? Cara, é oferecendo a sua vida em troca da salvação. Sim. Aí é que tá, a gente hoje já não tem coragem de enfrentar absolutamente nada. Um cancelamento digital, o pessoal já não aguenta, né? Imagina o cara chegar lá e falar assim, você é cristão, porque hoje a gente já vive isso, né? E aí, até para todo mundo entender, cristãos e não cristãos, a gente vê a perseguição do povo de Deus e a gente está vendo isso lá em Israel. As pessoas odeiam os israelenses gratuitamente. Então, esse ódio ao povo de Deus, aos cristãos, aqueles que aceitaram a palavra e etc., vai ser quintuplificado, enfim, vai ser um negócio horrendo. Então, a questão é, eu não acho só que você vai morrer simplesmente, mas até você trocar a tua vida pela salvação... Não, o lance do sofrimento, a tortura, quem suporta? Mas terrível, terrível. Exato. Pastor, vamos lá, vamos aproveitar esse assunto assim, um panorama sobre o que está acontecendo em Israel, é mais um anúncio de que Jesus está voltando? Não tenha dúvida que sim. Nós temos ali uma história de longas datas, né? Começada lá em Abraão, quando ele gera o Ismael, o filho da escrava egípcia, e posteriormente ele gera o Isaac, o filho legítimo dele com sua esposa Sara. Ali houve uma celeuma muito grande. Vocês que conhecem Bíblia, quem conhece Bíblia sabe que por conta da esposa de Abraão, Sara, Abraão expulsa a Agar, a escrava egípcia, com o seu filho Ismael, que era filho de Abraão. E ali ele sai e naquele momento Deus diz a ele, olha, esse menino ele vai ser como um jumento montês, ou seja, ágil, de alguma forma, a gente sabe muito bem o que é um jumento, né? Sim. E ele vai habitar fronteiriço a seus irmãos. O rosto dele será contra todos e o rosto de todos contra ele. É o que a gente vê naquela região do Oriente Médio. Porque é uma galera que é meio a mesma galera. Só que são primos. São primos. É de um lado os árabes, do outro lado os judeus. É uma guerra que não tem fim, né? Ela só vai cessar quando a gente até cita algum nome, né? Que é o Senhor, que é o anticristo, né? Qual que é o nome que a gente dá, né? Maitreya, né? O Senhor Maitreya, né, cara? Ele vai vir para apaziguar essa guerra e realmente vai acontecer. Como é esse nome? Como é que é isso aí? Maitreya. Pode ser que seja esse nome, né? Não se sabe o nome, né? A Bíblia não dá o nome para ele. Tudo remete que ele vai trazer, vai conseguir... Isso vai ser depois de uma grande guerra. A gente vê tem uma profecia que fala que eles vão passar pelo rio Eufrates. E quando você olha hoje o Google,
pega o Google Maps e foca ali no Eufrates, você pode ver que ele está reduzindo o volume por ações humanas, porque eles fizeram algumas obras. Como que é o nome? Desvio? Algumas barragens. Algumas barragens, através de barragem, tá diminuindo o fluxo do rio. Quer dizer, então é uma outra profecia se cumprindo através da ação da mão humana, né? E fala assim que vai vir 200 milhões de... Isso foi Paulo dizendo, né? Foi Paulo ou Davi? Acho que foi Davi. No Apocalipse. Ele diz que 200 milhões, um exército de 200 milhões, foi escrito na época, nem tinha essa quantidade de pessoas no mundo. Acho que foi por Daniel. E aí, se você somar essa quantidade de pessoas no exército, só o exército da China já dá essa quantidade, né? Aí você olha debaixo lá do sul de Israel, sendo atacado pelo Hamas, Israel revidando, sempre vai revidar. Aí você tem do outro lado, do norte, né? E a Rússia fala assim, nós não vamos interferir nessa guerra. Mas a Rússia já deixou claro que tá do lado do Irã, você pode dizer assim, que a Rússia, ela tem péssimos exemplos de cumprir com seus tratados. O tratado mesmo da guerra contra... a guerra atual? Atual da Rússia. Ucrânia. Rússia contra a Ucrânia, eles fizeram um tratado que não iriam invadir, né? Quer dizer, não respeitaram o próprio tratado. Quer dizer, para eles invadirem junto aí pelo norte, ia dar 200 mil pessoas fácil, sim. Né? Assim, a pedra no sapato de Israel é o Irã hoje. Além porque os grupos Hamas, Hezbollah são minúsculos, assim, eles conseguem bater de frente. Até pelo apoio que tem dos Estados Unidos. Exato, só que aí o ponto é, o Irã, e já está se colocando contra Israel, os seus maiores aliados na geopolítica é Rússia, e aí... tem maior poderio militar, né? É um negócio muito complexo, a gente fala assim, meio polêmico, porque existe uma muralha de Israel ali, né? Para invadir aquilo ali, é praticamente impossível, né? E eles invadiram com picapes, né, ali pelo sul. Dá para você, louco, né? Parece até ser uma coisa meio conspiração, de repente, pode ser que seja, né? Eles abriram para poder começar um movimento de guerra, para poder usarem de pretexto para depois, posteriormente, tentarem reconstruir o templo ali onde que está a mesquita de Al-Aqsa ali, né? Que é o principal, tudo ali, é por causa daquela mesquita, né? Na hora que conseguirem fazerem um templo, que seria a construção do terceiro templo naquela base onde que é a mesquita de Al-Aqsa, aí ali pode ser o maior, aí é o start, né? Mas aí tem umas teorias que falam que não necessariamente precisa ver essa construção. Essa construção pode vir depois, né? Do arrebatamento. Então, enfim, é um tema... Pastor, essa construção, ela não vai demorar muito tempo, porque diz que o judeu já tem todo o material do templo pré-moldado. Tem uma planta, né? Só eles receberem o aval para... Só falar vai... Jogarem aquela mesquita no chão e pôr o templo de pé. 6 meses ele tem o templo. Não é aquela obra de Salomão de 20 anos, tem o Instituto, né? Instituto do Templo aí, que arrecada muito dinheiro de judeus. E aí, como vocês verem ali, aquela questão da faixa de Gaza, a maioria daqueles povos ali, já tem o Irã que fala abertamente em aniquilar Israel. Como os palestinos também, eles não querem acordo. O que eles planejam é o aniquilamento de Israel, é a destruição total. Está no estatuto, inclusive, de Hamas, né, desses grupos terroristas, estão dizendo assim, não quero acordo, eu quero acabar. Eles não querem acordo. Eu vi um debate sobre isso, falando exatamente isso, que a única forma seria falar humana, né? Vamos falar uma forma humana, não vamos levar para o lado espiritual nesse momento, mas a forma humana de terminar a guerra é se o Hamas desiste e fala assim, não, desiste, você fala, não vou atacar mais, você tem paz, porque Israel não tem intenção de aniquilar o Hamas. Agora, se Israel retrai e fala, não vou mais lutar, não tem paz, porque o Hamas vai acabar com Israel, porque o objetivo é destruir, né? Eles não aceitam, né? Desde o tratado lá do Oswaldo de Souza Aranha, em 48, o Hamas, na Constituição do Hamas, eles não aceitam. Naquela época já foi dividida aquela área, né? Já tinha quem ia ficar onde e tal. Nós comentamos alguma coisa sobre a origem, mas aquilo ali tem duas legalidades muito fortes, tanto para judeu quanto para os não judeus, para os árabes. Qual seria esta legalidade? O judeu é dono daquelas terras ali desde a promessa feita a Abraão. Quando eles chegaram do Egito, tomaram posse, ficaram por ali muito tempo. Moisés entrou ali no ano 1440 e eles existiram ali como nação até o ano 70 da nossa era, 1440.
com mais 70, 1510 anos Israel esteve naquele lugar. Agora vem o Império Romano, aniquila Israel como nação, elimina, não é? E eles ficam 1878 anos fora daquele lugar, não é? A figueira secou, veio brotar agora em 1948. Na Assembleia da ONU, foi criada ali o povo foi espalhado na terra. Aí então você veja, Israel alega ser dono por conta de tudo que está na Bíblia. E por conta de 1.500 anos de ocupação que eles tiveram legalmente ali como dono daquelas terras. Agora vem os árabes. Quando a gente fala árabes, tem muitos povos no meio ali. Eles também alegam legalidade, porque desde o ano 70, quando Israel saiu dali, eles praticamente já possaram-se de todas aquelas terras. Aí nós temos um outro negócio também muito sério. A cidade de Jerusalém foi conquistada por Davi. Davi montou ali a capital do reino de Israel, ali, do Estado de Israel. E ali ele ficou. Deus falou com Abraão. Abraão oferece o seu filho Isaque no Monte Moriá, que é ali onde está aquela mesquita hebraica. Depois Salomão constrói o templo ali naquele lugar. O templo é destruído pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor. Cerca de 100 e alguns anos depois, ele é reconstruído por Zacarias, Ageu e Zorobabel. Ageu, Zacarias e Zorobabel. Então, Neemias era... Os murinhos ali. Neemias participou da reconstrução dos muros, né? Então, ou seja, o judeu permanece ali com aquele lugar como sagrado. Primeiro, o pai de Abraão, o pai do judeu, Abraão, ofereceu Isaque ali. Para eles já é um ponto de santificação do lugar. Salomão constrói o templo ali. Depois o outro templo construído ali. Eles viveram tudo ali. Agora acontece uma coisa. Quando aquilo ali, o judeu sai para o mundo afora e aquilo fica de posse daqueles povos ali, a maioria árabes, no ano 600 já da nossa era, já 600 anos depois de Jesus, o que acontece? Surge um profeta entre os árabes chamado Maomé. Não é? Maomé é natural de Medina, na Arábia Saudita, e tem como sua igreja maior em Meca, na Arábia, né? Porque foi por ali que ele andou. Só que, olha como o imbróglio é grande. Ou não me lembro agora se no ano 1200, em algum momento da história aí, os árabes dizem que Maomé aparece exatamente lá no Monte Moriá, onde era o templo, onde era a igreja, onde era tudo. E aí então eles têm aquele lugar ali também por sagrado. Por isso construíram a mesquita ali. Então, ou seja, ali é um lugar muito disputado, tanto espiritualmente, pela fé, quanto digamos assim, pelas questões genéticas e hereditárias. Essa terra é nossa, nós conquistamos. Dizem isso os judeus. É nossa, Deus nos deu. Aí os árabes dizem, mas nós moramos nela há tantos mil anos, há tantos anos, também é nossa. E aí, como é que você fica no meio de tudo isso? Uma guerra familiar, né? Uma guerra familiar como é que fica no meio de tudo isso? E olhando assim, pela lógica, assim, tirando o espiritual de campo, parece que os árabes têm mais direitos do que os judeus, né? Porque eles chegaram primeiro, né? Quem chega primeiro, né? Passa essa impressão pelo atual. Mas a terra é prometida para o povo de Deus, né? Então... A gente tem que acreditar que desafiador, né, meu? E tudo isso está convergindo para uma coisa, né? A gente tem visto outros sinais, né? Esse é a gente falou sobre a guerra, a gente... você aí de casa, manda sua pergunta para cá, você tá vendo aí que o papo tá top, então manda sua pergunta, interage aí com a gente, que vai ser muito legal. Vou ler alguns comentários aqui pra gente poder ir para a próxima fase, que a gente tá falando aqui sobre a guerra, mas tem outros sinais que estão apontando para a vinda de Jesus, e a gente vai falar um pouco sobre todos os outros que a gente percebe. Mas aqui, Margarida Pereira mandou a paz do Senhor Jesus, Marcos Rogério mandou graça e paz, irmãos, Joelma mandou graça e paz, André Álvares, boa tarde, meu patrão. Raquel Assunção da Silva mandou a paz do Senhor. Amém. Ana Lúcia Poli, graça e paz, meus irmãos. Ana Carol, mandando aqui um salve. Vanessa Veloso, conhece essa? Mandou graça e paz. Maria Muniz, paz do Senhor. Lidiane Lopes dos Santos, Pastor Nogueira, está muito chique, ó. Obrigado, mais chique. Eu não vi com a roupa certa, Abner, porque você não me avisou, Abner. Pelo amor de Deus, eu tenho um terno preto, uma camisa branca que eu uso para ir em todo casamento e o povo sempre me pede alguma bebida que acha que eu sou garçom. Pastor Francisco mandou graça e paz, amados irmãos, pazão, te amo, viu? Muito feliz de ter o senhor aqui.
Vanessa dos Santos, Gervásio, Graça e Paz. O Lucas, a galera tá mandando aqui, cumprimentando. Glória a Deus pelo nosso pastor Nogueira, mandou a Ângela. Gilberto, mecânico, a paz, meu pastor Nogueira, uma honra te assistir e ouvir a palavra de Deus através do Senhor, é uma honra mesmo. Edna, Ana Rosa, Clarice, todo mundo mandando um salve, um abraço. E o Sandro, lembra do Sandro? Nossa, muito. Mandou aqui, ó, Shalom, desde Lisboa. Sandro tá lá em Lisboa. Sandro, legal. Pastor Sandro. Quando tiver pelo Brasil, vem aqui, Sandro. Tem história pra contar. Esse homem também é de Deus, é apocalíptico também. Esse aqui já desde sempre. Pastor, fala então pra gente. Quais outros sinais a gente tem, além dessa guerra, que estão apontando para esse retorno de Jesus hoje? Bom, para mim o mais claro e mais óbvio, existem vários. Como a gente não tem tempo para debater todos aqui, eu vou falar do... Não, a gente tem, pode falar, vai falando. Quando nós for cortar o tempo, eu falo. Tá bom. Para mim o mais óbvio é o que Jesus falou em Mateus 24. Não é? Ele fala da figueira. Ele diz, quando vocês verem a figueira seca, florescer, saibam que está próximo o verão. Jesus não estava falando de plantação. Ele disse, assim quando vocês verem estes sinais acontecerem, saibam que eu estou próximo, às portas, né? Estou às portas. Então, o que aconteceu? A figueira secou no ano 70, quando Israel... A figueira é Israel. Oliveira, videira e figueira são 3 plantas que identificam Israel. Israel foi aniquilado como nação no ano 70. Passou 1878 anos. Só agora, em 1948, em uma assembleia da ONU, presidida pelo gaúcho de Alegrete, Oswaldo Aranha, estava 5 votos contra a criação do Estado de Israel e 5 a favor. Ele era o presidente da mesa, ele vota e decide, então, por 6-5 a criação do Estado de Israel. Eu não sei se Oswaldo Aranha e seus amigos sabiam disso, mas naquele dia cumpriu-se Isaías 60, verso 8, 64, verso 8, que diz assim, pode, porventura, uma nação vir a existir em um só dia, ou uma terra ser criada de uma só vez? Pode. Se Deus estiver no controle? A Bíblia é atual demais, né? Pode, né? Glória a Deus. Então, naquele dia, selou essa profecia. Israel foi criado. Mas não foi automático, né? Depois teve uma guerra em 68 mesmo que foi cravado, né? Depois eles entraram na guerra de Israel, ali tem uma... foi um começo, né? Instituiu no papel a instituição foi ali, né? A instituição foi ali. O resto, Israel tomou posse na guerra de 66, na guerra dos 6 dias, ele tomou posse de muitas terras ali que pertenceu ao Egito, ao Líbano, um monte de coisa ali. Faz parte, né? Mas aí, para nós entendermos o seguinte, estamos marcando data não, né, gente? Jesus diz, aí ele continua dizendo, quando vocês virem tudo isso acontecer, saiba que eu estou às portas. Aí ele diz no verso seguinte, em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, ou seja, sem que a volta dele aconteça. Todos os acontecimentos que ele está elencando ali, mas culminando com a volta dele. O que seria uma geração na Bíblia? Um século, 100 anos, né? O que acontece? Mas aí tem só um parênteses, pastor, para te ajudar, que essa geração que está lá em Mateus 24 é a partir do nascimento de Israel, do cumprimento da profecia, não é isso? Sim, de 48. Exato. Então, ou seja, a partir de 48, a Bíblia, quando fala em Mateus 24, que não passará essa geração a partir do nascimento do Estado de Israel. Nascimento de Israel, nascimento da figueira, que estava seco. A gente estava até conversando lá em casa esses dias, eu fiz um bate-papo também, falando sobre que o mundo está girando numa agenda globalista ali para 2030, isso, né? Dessa grande agenda de 2030. Quando você analisa todos os moveres, tanto sem tirar o Cristo do centro, que a gente acredita que seria dentro de uma geração, existe um mover muito grande, cara, principalmente para essa data, né? Quando você começa a calcular e fazendo essa base de profecia de Jesus com uma geração, tudo leva a crer que está nesse meados aí, né? Sim, entre agora, 2028, 2030, 2033, próximo desse contexto que envolve toda essa agenda. Porque essa agenda é o quê? Ela é totalmente anticristã, né? Sim. Ela quer aceitar que você seja um cristão, você pode ser cristão, mas você não vai poder, você vai ser restrito a postagens de Instagram com relação a coisa de Jesus, né? Podando as suas liberdades, né?
E você pode ser cristão, mas você não pode anunciar o evangelho. Você pode ser cristão, mas você não pode ser contra alguns movimentos. Você pode ser cristão. O seu cristianismo tem totalmente que ser controlado, adaptado, né? Totalmente controlado pelo Estado, né? Você pode ser cristão até esse ponto. Daqui para lá, o que a sua fé acredita. Tanto que estão reescrevendo a Bíblia, né? Já estão fazendo a Bíblia, editando as partes que são ofensivas. Você vê a China mesmo, ela é um grande modelo desse governo, né, do anticristo. Você vê o controle total. Tem igrejas cristãs na China, só que a igreja cristã ela é submissa ao Estado, né? Ela só pode fazer aquilo que o Estado diz. São igrejas que aparentemente são cristãs, mas na hora que você começa a cavucar ali, você vai ver, cara, tem muita coisa errada. Sim. Tem muita coisa que está anticristã aqui. Por isso que tem alguns missionários que ficam isolados, né? Fazem os seus cultos em secretos ali para um culto verdadeiro, né? Totalmente fora desse governo estatal. Pastor, volta na linha do raciocínio lá dos sinais, então. Aí a geração da figueira, ela faria um século, uma geração em 2048. Não estamos marcando data. E também Jesus disse, não passará, nem precisa chegar a 2048. Exatamente. Não é? Outro sinal extraordinário para mim está em Oséias. Mano, a Bíblia é top, né? Oséias capítulo 5 termina dizendo assim, Deus reclamando dos maus tratos, ou seja, da falta de amor que Israel teve para com ele. Então ele diz assim, o que farei? Farei isto. Voltarei para o meu lugar e os deixarei. E quando eles estiverem em profunda angústia, cedo me buscarão. Capítulo 5, verso 15 de Oséias. Aí vem o capítulo 6, verso 1. Cedo me buscarão, dizendo, aí vem o capítulo 6, vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia viveremos diante dele. Olha que profundo isso aí. Forte. Olha que profundo. Oséias está dizendo que Israel seria abandonado. Jesus citou isso. Jesus disse, olha, falando de Israel, ele disse, quantas vezes quis eu como a galinha? Ele disse, Israel que apedreja os profetas e matam aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu como a galinha juntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não o quisestes. Portanto, eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Até quando isso? Jesus falou que só verão Jesus quando disserem isso. Já vai quase 2000 anos que Jesus foi, e eles não disseram isso. O judeu não acredita em Jesus. Quando ele acredita, ele é um judeu convertido. Jesus, para o judeu, o papel de Jesus Jesus é o papel de um profeta. Um profeta, alguém que errou, para os ortodoxos, foi um profeta herege, um blasfemo. Não, então nem dos dele ali, não aceita. Porque Jesus foi condenado sob uma alegação de heresia, né? Ou seja, porque na Bíblia está escrito... Estava dizendo que ele era quem ele não era para eles. Isso. Está escrito, maldito aquele que disser, eu sou Deus. E Jesus disse que era. Exatamente. Então essa foi a condenação. A gente sabe que a condenação de Jesus foi toda arbitrária. Sim. Ele foi condenado pelos israelitas e foi julgado, foi sentenciado e julgado e executaram uma pena romana sobre ele. Jesus não poderia ter sido morto, crucificado. Exato, poderia, porque a profecia dizia isso. Mas se ele foi condenado como judeu, para mostrar lei que não é óbvio, né? Então, o que aconteceu não é óbvio, né? Aí ele teria que ser morto a pedrada, né? Porque a pena de morte judaica era pedrada. Mas aí, detalhes à parte, né? Sim. Então, o que acontece? Nós temos aí esse sinal de Oséias, bem claro. Oséias diz que depois de 2 dias de abandono de Israel, o 3º dia nos revigorará. 3º dia é dia ali, milênio, né? É 2 dias depois de Cristo. O dia de revigoração ali é o milênio de Cristo. Depois de 2 dias nos revigorará e viveremos. Tem uma conta, né, pastor, que as pessoas fazem, né? O pastor provavelmente está antenado. Que a gente está exatamente no 6º dia, né? Sim. E o 7º dia é o milênio. Exatamente. Então, a Bíblia tem várias referências nessa questão de 3 dias, né? Porque assim, essa profecia de Oséias, ela começa a contar em base de como se fosse 3.000 anos a partir de Jesus, né? Jesus veio, então se conta 1000 anos, 2º ano, o 3º ano seria vos revigorará, né? Mas também você vê, quando a gente começa a estudar um pouco mais, assim, você vê também até uma referência
de Jesus, né? Cita como o próprio Abraão, quando levou Isaac ali para ser oferecido, né? Ele caminhou durante 2 dias. Foi um período de 2 dias. E no terceiro dia, que seria o sacrifício, né? Também remete também, né, pastor? Sim, também. A esse terceiro ano pós-Cristo, né? O terceiro milênio, que seria... A gente está nesse limite aí, né? Da igreja ser arrebatada e se cumprir essa profecia da volta de Jesus, né? Porque tem aquele lance, né, de pastor, que as pessoas falam que é o seguinte: ninguém sabe o dia nem a hora. Sim. Mas tem sinais, né? Tem sinais, Jesus falou dos sinais. Né? Exato. Sinais. As pessoas usam esse tema para dizer, principalmente os mais antigos, não, eu não sei, eu canso de ouvir isso na minha família, e as pessoas falam, não, a gente não tem como saber. Eu falei, mas tem um ponto aí. Tem os sinais, tem a figueira e tem todo esse cálculo que nos remete a olhar e dizer assim, eu já tô no último ano antes da última semana, que é o milênio, né? E aí, essa é a urgência. Essa semana eu tava falando com um amigo, assim, que tá um pouco distante do Brasil, né, geograficamente, e eu fiz uma pergunta pra ele, como é que você tá espiritualmente, meu amigo? Porque faz tempo que a gente não se fala, e começamos a trocar essa ideia. E eu lembro que eu parei tudo que eu tava fazendo pra dizer, cara, olha, é o seguinte, talvez você não tenha tempo pra chegar em 2024. Eu sei que você tá no teu sonho, tá correndo atrás de um monte de coisa por aí e tal, mas imagina que top é você tá correndo atrás dos seus sonhos materiais, locais pra essa terra, mas ao mesmo tempo tá caminhando com Deus. Porque pode ser que não dê tempo de você conseguir o que você quer, ou o que a gente quer, né, nessa terra, porque a gente já tá nessa última semana, mano. Então, essa é a urgência que a gente precisa dizer pras pessoas, olha, não é um alarme, mas se a gente tiver certo... Fica ligado, né? Ó, David, você falou do sinal de Moisés. O primeiro sinal na Bíblia é esse. Deus deu ao homem 6 dias. 6 dias ali, para cada dia 1 ano. Né? 1 milênio, né? Como está lá na carta de Pedro. Para o Senhor um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então Deus disse para Moisés, diga ao povo, trabalharás a terra 6 dias, mas ao 7º é dia de sábado, é o sábado do Senhor, é o dia de solenidade, de adoração a Deus, né? E de descanso para o povo. Torna-se isso muito mais claro quando chega de 6 em 6 anos, diz, lavrarás a vossa... Levítico 25, de 1 a 3. Lavrarás a tua terra e recolherás o fruto da tua vinha podada por 6 anos. Mas ao 7º é ano sabático, ano de descanso solene para o povo, para os animais e para a terra. Então, no 6º ano, Deus prometiu uma colheita tão farta que eles poderiam ficar 1 ano sem trabalhar, que era o 7º. E no 8º ano, quando começasse a colher as primeiras colheitas, tinha que desocupar as despensas, as tulhas, para colocar o novo, tirar o velho para pôr o novo ali. Então, o que acontece? Deus diz, olha, o 7º ano será ano de descanso, ano de gozo, e o que é mais explícito aí, ano de perdão. Se um judeu tivesse um escravo em sua possessão, em seu domínio, ele no 7º ano não poderia tê-lo, ele teria que no final dos 6 anos libertá-lo forro. Então o 7º ano que Deus falou para Moisés é o milênio, contando 6.000 anos, 2.000 anos de Adão a Abraão, 2.000 anos de Abraão a Jesus, e nós estamos aí muito próximo de completar 2.000 anos de Jesus até nós. Então o 7º ano lá de Moisés, o ano de descanso, o ano do gozo, o ano da paz, o ano do perdão, o ano de Deus, é o milênio. E Deus é fantástico esse lance de numerologia, porque o número 7 na Bíblia é muito conhecido, né? Então é o número de perfeição. Então para quem está em casa e tem dúvida disso que a gente está falando, a gente vê questão de numerologia em vários aspectos da sociedade, os inclusive números fazem parte, né? Exato. Então o número 7 é o número da perfeição. Tudo isso que a gente está falando desse calendário que são a gente está no 6º ano, né? E aí estamos caminhando para o milênio. O milênio é o próximo evento, aí talvez a gente pode falar. Nós estamos fechando estamos fechando o 6º ano. Exato. Estamos fechando o 6º ano para entrar no milênio. E o milênio é o quê? Para o povo que está em casa, né? É exatamente o próximo evento depois da grande tribulação. A próxima dispensação, né? A 7ª dispensação, né? Então é tremendo isso, porque quando a gente olha 7 igrejas, quando você vai para Apocalipse e vê o número 7 é apontado em vários textos, então é muito 7 bem-aventuranças, 7 candinheiros, 7 pastores, 7 igrejas. Muito louco. O povo de casa, tá vendo que o papo tá louco aqui, né? Eu estendi um pouquinho, a gente vai ter um intervalo agora de 2 minutinhos, 2, 3, quanto, Abner? 3 minutos. 3. Não some, ó, compartilha esse vídeo aqui, manda pra galera, você tá vendo aqui que
É um papo enriquecedor. O pastor Nogueira, o Everton, o David tem muito a acrescentar. Eu tô aqui aprendendo demais nessa mesa. Então já compartilha com todo mundo pra galera poder estar aqui junto e já manda a sua pergunta. Você que tá aí no YouTube, aproveita esse intervalo, pensa na sua pergunta, manda aqui pra gente que a gente vai entrar também daqui a pouco nessa parada de responder as perguntas. Fechado? Tá. Então 3 minutinhos pra você tomar uma água aí no banheiro aí e já voltar. Deus abençoe e até já. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo.
deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Voltamos! Não demoramos muito, estamos de volta. Lembrando você aí que está acompanhando, o Tag Podcast ele acontece toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, sempre com algum tema aí que Deus coloca no nosso coração e vai trazendo pessoas importantes na minha caminhada e também relevantes no cristianismo, assim, que aquelas que nós nos espelhamos e queremos aprender com ela, então a gente chama para a mesa para a gente ter esse tempo junto. Fica o conselho para você também, tenha um tempo de mesa com pessoas que você admira, aprenda mais sobre Jesus, é importante nós temos esse tempo juntos. Uma outra coisa que eu quero pedir para você também, nos siga nas redes sociais, mano. Tem as redes sociais aí, tem o Tag Podcast, tem as redes sociais aí do Everton também, do David por aí, do Pastor Nogueira, da Ibrave também, Igreja Batista Renovada, é isso? Água da Vida. Água da Vida, que é ali em Cumbica. Nós não estamos aqui falando sobre placa de igreja, mas nós estamos falando sobre Jesus. Mas se você mora em Cumbica, você está perto da Ibrave. Então cola lá, vai lá ouvir um pouco, aprender um pouco com o Pastor Nogueira, que esse homem é bênção desde sempre. Uma outra coisa também, fica atento aí, que vai vir a lojinha da Tag Podcast, vai ter um moletom top aí, identidade, para você que tá me pedindo, que já me encheu as paciência. Fique em paz, vai ter na lojinha do Tag Podcast esse moletom. Você vai ter número, tá? A gente vai fazer X e acabou, é só aquilo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Para saber mais, manda mensagem aí no Instagram. E sobre parceria também, manda mensagem e e-mail aí no Instagram que você vai encontrar lá no Tag Podcast. Fechado? Vamos voltar pro nosso papo. Pastor, de tudo que a gente está conversando, a gente vai entrar nessa fase de responder perguntas já, mas eu queria que o senhor me dissesse o que mais preocupa o senhor com esse advento, assim, tá chegando a volta de Jesus, o que a igreja, o que o senhor, o que nós como cristãos devemos ter como preocupação maior, o que deve estar no nosso radar? O que nos preocupa muito, quem conhece a palavra de Deus, é saber que a igreja dos nossos dias, a metade dela não está preparada para o arrebatamento. Jesus falou isso. Ele disse, naquele dia do arrebatamento, 2 estarão no campo, um será arrebatado, o outro será deixado, 2 estarão no moinho, uma vai e outra fica. Quando ele aumentou, isso dá 50%, metade, quando ele aumentou o percentual de 5 para 10, ele falou das 10 virgens. 5 prudentes entraram nas bodas com o noivo, 5 nécias ficaram do lado de fora, não é? Aí o David até comentava comigo. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expelimos demônio, nós profetizamos, curamos enfermos. E Jesus vai dizer para eles, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Esse texto vós que praticais a iniquidade. Então quem eram essas pessoas? Quem é que expulsa demônio, que ora por cura de enfermo? Porque isso não é um crente principiante, isso é gente da liderança da igreja, são os líderes. E não estão salvos. Muitos deles não estão salvos. E por que não estão? Só colocar um parênteses, se o senhor me permite. O senhor acha que esse texto também está aberto para não cristãos ou quem não? Porque tem esse mesmo advento que eu penso. 10 da noiva, 5 são as que não conhecem Jesus. Não é nem esse texto, perdão, Rafa. É o texto do que eu profetizei, eu curei, eu fiz porque eu levo para a questão do cara que ele não é cristão, mas ele fala, eu faço bem, eu não maltrato a minha esposa, eu não roubo, eu não...
enfim, eu não fumo, eu não me embriago, e aí? Ele se considera bom, né? Sim, vale para esses também, mas aplica-se bem mais principalmente para a igreja, para o cristão, né? Para o cristão que conhece a palavra, que faz tudo, muitos até bem intencionados, e no fim vão descobrir que andaram muito errado. Sem falar também nas religiões heréticas, né? Tem muitas religiões, muitas igrejas, a gente não vai ficar citando nomes aqui para não ser incoerente. Mas a gente sabe que tem grandes denominações aí. E estão juntando gente a rodo, né? Totalmente fora do evangelho. Esses também dirão isso. Senhor, mas no teu nome nós pregamos, nós evangelizamos, nós fizemos, porque eles estão fazendo isso. A gente estava falando aqui no intervalo sobre isso, até a gente por isso trouxe essa temática, e eu quero falar isso que eu sinto. É desesperador você pensar nisso, e a gente estava falando exatamente isso. Porque uma pessoa que, de acordo com o texto bíblico, uma pessoa que chega para Jesus e fala assim, pô, Jesus, que bom que você chegou. Ó, eu estava fazendo isso, fiz no seu nome. Não é uma pessoa que está achando que está fazendo errado. Eu até acredito que é uma pessoa que tem uma convicção no coração que, pô, eu tô fazendo a parada. Eu vou no culto todo domingo. Isso. Eu vou no culto todo domingo, faço um pouquinho do que o povo fala. Se eu entendi que isso aqui é o cristianismo. Então isso vai passar muito pela falsa noção de cristianismo que as pessoas têm tido nos dias de hoje. Eu vejo isso, Rafa. Que a pessoa chega lá, aí Jesus... Mano, imagina se eu ouvir de Jesus assim, ó. A pessoa tá cumprindo a escala, tá indo fazer as coisas achando que tá arrasando no céu. E Jesus olhar pra cara do fulano e falar assim, ó, desculpa, não te conheço. Essa é uma situação, eu acho que muito desesperadora pelo fato, tipo assim, nós escolhemos andar com Jesus, né, sacrificamos, quanto tempo, né, Rafa? A gente serve Jesus praticamente desde o nascimento, né, cara? Eu lá para os 9, 10 anos, né? Você caminhar praticamente a sua vida inteira dentro da igreja, negando o mundo, e você chegar na linha final, receber uma notícia dessa, que você vai pro inferno. Era melhor, então, ter vivido praticamente no mundo de vez, né? Você é louco. Mas o que me conforta nesse aspecto também é que Deus sonda a intenção do coração. Então tem essa parada também. Ele vê o nível de entrega. Eu tava até falando para um amigo meu que exatamente quando a gente vai falar de proximidade com Deus, principalmente nesse tempo, que é, como é que tá a tua vida? Você se considera salvo ou você se considera não salvo? Essa pergunta para mim é difícil, mano. Eu tenho medo. Tenho medo assim, não medo de não ir, mas assim, sei lá, mano. Eu acho que tem uma galera que bate no peito com tanta convicção. Não sou salvo, para, isso aqui, mano. Filtro, né? Eu dependo tanto de Jesus que eu tô na dele, tá ligado? Se ele olhar pra minha cara lá na hora e falar, você vai, eu vou. E Jesus, ele como Deus, né, cara, 100% Deus e 100% homem, ele ia além das palavras, né? Porque palavras hoje soam muito bonitos, né? A gente consegue enganar muita gente com o nosso discurso, né? Bem feito, né, cara? Isso Jesus lia, né? Jesus lia o coração. Jesus lia o coração das pessoas. Você vê que quando tava aquele fato de um fariseu batendo no peito, né? Não, eu faço a obra, tal, papai. E tinha lá um miserável, né? Um mendigo do lado, né? E aí Jesus compara, né? Vê que realmente o que estava no contexto de salvo ali era aquele cara que se considerava nada, né? Porque Deus sonda o coração, né? Tem vários fatos, né? Eu creio que é o seguinte, respondendo, o cara para se considerar salvo ou não, é a minha oração que eu faço diariamente, e eu tento dizer para Deus, para isso não ser uma monotonia, de dizer é uma oração pronta, porque a própria palavra fala que a gente não pode ter oração pronta. Uma reza, né? Mas para mim, quem é o cara que garantidamente é salvo? É o cara que cumpre o primeiro mandamento, para mim, tá? Que é o cara que ama a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas significa dizer que o cara, ele não ajunta tesouro na terra, ele faz a obra social, ele ama a alma, ele, enfim... o próximo, né? Que a igreja, ela tem que se mover e amar o próximo. Então é isso, essa é a minha oração, assim, sendo bem honesto, é o que eu falo para Deus todo santo dia. Eu falo, Deus, me ensina a te amar, me ensina a ser tão completamente louco de amor pelo Senhor, a ponto de dar a minha vida, tá ligado? E aí, se você se encontra assim, e a gente não se encontra, e aí é o que tá o detalhe, você vai morrer não achando que você ama Deus sobre todas as coisas. Não, é Deus, né? E aí sim você vai chegar, e esse é meu ponto, que diariamente eu olho e falo, Deus, eu ainda não consegui te amar, e aí amanhã eu vou de novo buscar, e eu vou de novo, e eu vou de novo, e aí ele vier, a gente tá nessa busca incessante por amar a Deus. Se a gente não fizer isso... Fala, pastor. Em cima desse tema, nós temos duas posições teológicas muito claras, arminianismo e calvinismo. O calvinismo,
Eu tenho muita coisa que eu gosto no calvinismo, como também é difícil escolher um, né? Coisa que eu tem gosto, coisa que é legal em muita cada. coisa que eu gosto no arminianismo, né? Ou seja, eu bebo das duas fontes e recuso muita coisa das duas fontes. É isso. Mas tem muitos que pegam o calvinismo ao pé da letra, que vai chegar lá e dizer assim, porque tão somente se com tua boca confessar e em teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, não é? Aí porque com a boca, então está lá em Romanos. Isso é importante, mas isso é muito fácil. Sim. Qualquer um repetir. Sim. Agora, como vocês estão dizendo, tem o que vai dar... a galera que se apega no ladrão da cruz, né? O que fizer isso aí você pega lá, quem crer e for batizado será salvo. O da cruz não foi batizado. Então, eu vou dar uma pausa aqui. Mas aí... Agora eu volto, vou crucificar. O povo dá umas viajadas, né? O que acontece? Quem fez isso de forma sincera e manteve, como diria o nosso político lá, tem que manter isso? O Michel Temer, né? Tem que manter isso, meu amigo. Não é você falar no momento e depois. E por que a igreja de hoje não está mantendo isso? Por duas coisas. A própria igreja, a culpa vem do púlpito. Formador de opinião é o púlpito, não é? Então, o púlpito está oferecendo tudo que a igreja de Laodiceia, que é a igreja que representa os nossos dias, oferece. Está tornando um povo cheio de muita coisa, muita informação, muita cultura, mas com pouca espiritualidade. Ou seja, ninguém quer sacrifício, ninguém quer compromisso, ninguém quer pagar preço de nada, a gente só quer a parte boa da igreja. A gente sabe que Jesus Cristo enriquece, que ele cura, que ele liberta, que ele abre porta de emprego, que ele exalta e tal. Só que ele diz que para ser exaltado, primeiro tem que fazer o quê? Humilhar. Sobre e isso, ninguém pastor, quer primeiro ser humilhado. Sobre isso, eu penso assim, a gente vai aqui para as perguntas e respostas, eu vou fazer só esse comentário, se eu estiver errado, o senhor me corrige, por favor. Mas o que eu entendo é assim, quando Jesus ele vai falar com a gente sobre a vida com ele fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então assim, a cruz foi um momento de dor maior de Jesus, que é o momento que ele fala assim, Pai, se possível, passe de mim esse cara. Foi o sofrimento maior que ele teve na terra, foi nesse momento. E aí ele compara a vida cristã com esse momento. Ele fala assim, ó, quem quiser vir comigo, vai ter que fazer isso aqui comigo. Vai ter que passar por isso aqui que eu passei. Aí é onde fica a pergunta. Não está muito tranquilo para nós hoje em dia, não? A cruz... Sendo que a comparação é essa dor extrema, essa vontade de... ele é 100% Deus e 100% homem. Aí essa frase de 100% homem, de, tá doendo muito. Se der, me alivia dessa aqui. Mas se não, eu tô aqui para cumprir o propósito. Ali um aspecto de obediência à missão, entendeu? Renúncia mas mostrando do ego, mas mostrando que, ó, prazeres. tá vendo? Tá doendo. Porque talvez se ele não falasse isso, a gente ia chegar hoje falando assim, ele não reclamou, ele não pediu nada, ele não falou nada. Pediu. Não, ele mostrou. Pediu renúncia. Tá doendo, mano. Tá doendo muito. Mas também, mas faz parte do propósito. Então tamo aí. Tem uma parada que eu vejo também, que muitas das igrejas, elas não pregam mais a renúncia. É sempre não assim. Não pode mais, né? É uma massagem assim, de ego. Não atrai alma, não atrai gente. A maioria das igrejas que você vai... E a gente vê isso. Se você entrar na sua rede social, você pastor, e pegar amigos em comuns, você vai ver o cara... Eu vejo isso na minha igreja, tá? Eu vejo um cara que frequentou escola comigo, não sei o quê, eu sei quem é. Eu vejo o cara lá na igreja postando, tipo assim, agradecer. A mãozinha, né? Gratidão, hashtag gratidão. Mas amanhã o cara tá no pagode. Sim. Não tem compromisso. Tem a ver, tem a ver, porque você tá ali na roda que, entendeu? Então, de uma mesma fonte, né? Não pode gerar... Não pode, exato. Então, assim, hoje a igreja que não prega a renúncia tá formando pessoas que são fracas, porque ela não vai negar a Cristo na tribulação. Não vai tomar cruz, né? Esse cara na tribulação provavelmente... Esse é o que arrega antes da hora. Ele não está negando nada dos seus prazeres hoje, ele vai negar naquele tempo, onde as cobranças serão muito mais fortes? Não vai. Gente, a gente vai ter que ter um outro podcast desse, mano, tá bom demais. Mas vamos aqui, vamos interagir com o povo aqui. A Maria Goretti mandou, Pastor Nogueira, cada dia aprendo mais com o senhor. O Everton falou que tá de Guiné-Bissau, é isso? Isso. Olha, é um missionário que tá lá na missão lá. Deus te abençoe e te fortaleça, meu irmão. Ele mandou, estamos vivendo os últimos dias, segundo a Bíblia, estamos já no princípio das dores. Pastor Nogueira, graça e paz, que bom poder aprender contigo, que bom poder participar.
Corete também mandou, Ademilson mandou, que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente na vida dos amados irmãos. É uma bênção, terra. Esse é pentecostal. Muito profundo, a Bíblia realmente é muito atual. Essa parte aí, né, infeliz do nosso colega de religião que falou que precisa atualizar a Bíblia. Né? Ah, pode crer. É incrível. Atualizar a cabeça. O judeu ainda... O Herbert colocou aqui, o judeu ainda espera a vinda do Messias. A Maria José Almeida colocou, graças a Deus, uma bênção. Tem alguns comentários aqui, mas eu vou no que tem ponto de interrogação, tá? O Herbert pergunta o seguinte, vamos tentar fazer umas respostas um pouco mais sucintas para a gente poder responder mais gente. Uhum. Pastor Nogueira, eu acredito que estamos vivendo o tempo da apostasia. O que o senhor diz a respeito? Com toda certeza. Quantas igrejas hoje não pregam, umas por achar que não dá ibope pregar a verdade. E não dá mesmo. E outros porque realmente parece que aprendeu esse evangelho fácil de comodidade e de satisfação do ego. E a heresia está dentro da igreja. É bíblico. Mateus 24, Jesus falou que aumentaria a apostasia, que aumentaria os falsos profetas. E estamos vivendo esse tempo. E para quem não sabe o que é apostasia, pastor? Apostasia é alguém que acreditava na verdade e agora não acredita mais, ou mudou a verdade. Isso é apostatar. E tem o apóstata 2.0, que é o cara que acredita. Isso eu não sei que é nova, hein? Eu não encontrei 4.0. É isso aí. O apóstata 2.0 é o cara que acreditava, deixou de acreditar e tá levando as pessoas que acreditam a não acreditar. Não acreditar também. É que a apostasia ela também tem significados mais assim, na parte de estudo grego, né? Que fala que a apostasia é como se fosse uma noiva, uma esposa, né, casada com uma pessoa e separa, né? É a separação da igreja da pessoa do corpo de Cristo definitivo, né? É que nem aquela esposa que se separou do cara e não quer nem ver mais esse cara, né? Isso também é uma referência de apostasia. Também. É isso. Vamos lá, a Ângela Araque mandou aqui, o que eu, como cristã, membro da igreja, faço diante desses sinais? Como cristão deve agir diante desses sinais da volta de Jesus? Toma posse todos os dias da sua fé. Como disse o apóstolo Paulo, trabalhai pela vossa santificação, trabalhai pela vossa salvação. Então, é melhor acreditar de forma arminiana, como os pentecostais acreditam, que salvação eu conquisto todo dia, do que aquele abstratismo do calvinismo, que uma vez salvo para sempre. Aí tem pessoas que levantou a mão, foi salvo, pode passar quanto tempo for, ele vai continuar salvo, porque vai fazer o que o Everton falou aqui. Ele nunca vai abandonar. Mas o certo para cada um de nós é todo dia. É a luta constante. A luta constante. Uma parada aí, se vocês me permitem, que é o que eu faço enquanto crente. Por exemplo, pegar o David vai para a igreja, eu tenho uma vida, uma caminhada cristã, o que eu tenho que fazer diante dos sinais? Aí o pastor falou muito bem. Eu acrescentaria só uma questão que é, quem está em pé, cuide para que não caia. Principalmente nesses, porque eu acredito que o que antecede ao retorno de Cristo e as tentações que a gente vê no mundo e tudo que está fácil aí, essa pessoa que está na igreja, provavelmente ela vai ser tentada a cair. E o outro ponto, é porque assim, o cara caiu, vai ficar sem situação, provavelmente, mas é aquilo que você falou, Deus som da intenção e etc. Mas é isso. E quem não é crente, quem não faz parte da igreja, cara, busque a conhecer a Cristo, porque se o que a gente estiver falando aqui for verdade, todos nós aqui acreditamos em gênero, número e grau, que tudo isso vai se cumprir, está na Bíblia, e várias profecias na Bíblia já se cumpriram, essa não vai deixar de cumprir, significa dizer que a gente é eterno, nossa vida ela é eterna. Significa dizer que se nessa eternidade eu não for viver com Cristo, eu vou viver com um capiroto. Quer dizer, né? Uma eternidade existe. Eu vou arder, então. Eu só acrescentaria uma coisa que queima muito no meu coração, que eu ouvi uma vez do Davi Lago falar desse termo. Eu já pensava esse conceito, mas não nesse termo. Ele falou que como o coração humano bate sístole e diástole, o coração do cristão tem que bater amor a Deus e amor ao próximo. Eu acredito que se você quer se aproximar de Deus, um caminho é você se aproximar do próximo. Faça parte da sua igreja local, engaje na igreja, faça algo para alguém, sabe? Não é pela obra disso, mas isso você está mostrando. E Jesus já nos apontou, até num texto que David comentou, acho que foi no off, que ele falou assim, quando te fizemos isso? Ele fala, verdadeiramente faz a mim, quando faz a um dos meus. Então você tem esse compromisso. Não adianta você querer
ir pro recanto do Delícia Cremosa do Céu, que é todo mundo gospel. Não, você tem que fazer pelo próximo. Você tem que renunciar à sua vontade para estabelecer algo para alguém. Eu acho que isso faz parte. Michele Tagliaferro mandou aqui. Nossa, Michele, mano, tomei muito café na sua casa com o seu irmão, comendo pão francês da sua mãe. Sua mãe é uma mulher incrível, tá com Deus, tá aguardando para estar com Deus, né? E uma mulher de fé que nos ensinou muito. Então, sua mãe, Dona Olívia, né? Gente boa, foi um privilégio conhecê-lo. Aprendi muito. Eu tomei muita bronca dela também, mas aprendi muito. Acho que eu tomei bronca de todos, né? Sua mãe. Era mesmo. Era bonzinho. Não. Pastor Cida não tem. Não era fácil. Não era fácil, pastor. A mim mandou aqui, meu amado pastor Nogueira, homem de Deus, demais da conta. Sérgio mandou aqui também. Acho que as perguntas neste grupo... Abraços aí a todos. Neste grupo que ficará para trás, 100% eram frequentadores de igreja evangélica. O que o senhor acha disso aí? Sim, daquelas 10 virgens, né? Alguém já disse, as 10 virgens representam o mundo? Não, somente a igreja. 10, toda a igreja, a totalidade. Metade pronta para o arrebatamento, metade não pronta e por isso não subiu. Né? Agora, e o mundo? Como é que fica o mundo? Aí talvez seja uma pergunta. O mundo dentro dos 7 anos do anticristo, porque só tem esse tempo. Para o pecado, depois do arrebatamento da igreja, só mais 7 anos. Sim. Findou os 7 anos, não tem mais pecador. Ou se converteu ou foi alienado pela bota de bronze do Cristo do Apocalipse, né? Para dentro do caldeirão lá que não é do Hulk. Então, o que acontece? Quem está no mundo? Quem está no mundo também vai conhecer a palavra, porque dentro dos 7 anos do governo do anticristo vai ter os 144 mil pregando, vai ter as 2 testemunhas, cremos Elias e possivelmente Moisés, alguns acham Elias e Enoque, vai ter gente pregando, diz que vai ter anjos pregando. E pregando o quê? Não concorde com o sistema, com a nova ordem, não aceita a marca da besta, porque Apocalipse 14 está lá escrito, se alguém aceitar, selou a condenação, não aceita, pregando isso e pregando o reino que vai vir daí a alguns dias, anos depois. Né? A questão então, é, tipo, a galera que nesse evento de pós-arrebatamento vai dizer o seguinte, cara... Quantas pessoas disseram que isso ia acontecer e eu não acreditei. Eu não botei fé. E sim, agora? Membros de famílias de crente que eu vi, meu fulano, meu irmão, meu pai. Imagina o desespero. Muitos vão se converter. Muitos vão se converter, não. Muitos vão morrer confessando Jesus Cristo. Serão os mártires da grande tribulação. Agora, né? Não vai ser fácil. Vai derramar o seu sangue sobre sua cabeça. Vai ser os mártires da grande tribulação. Mas no final dos 7 anos, eles ressuscitam e se juntam à igreja. E a grande maioria que não tiver esse tipo de entendimento, serão todos mortos no pecado. Esse lance da marca da besta, Rafa, a gente, parece um negócio meio assim, né, futurístico, né, cara? Mas quando a gente começa acompanhando o que está sendo feito hoje, esses chips de implantes cerebrais... Já está tudo aí. Era muita loucura antes. Não, mas tipo hoje assim, essa questão de como você... Parece meio fantasioso, né? Quando a gente estudava isso antes de entender mais ou menos o contexto que a gente vive hoje... esse chip que estão implantando, ele consegue controlar o sono, cara. Ele controla o sonho. Pra você ter ideia. Porque, tipo assim, quando você analisa, cara, mas a parte hormonal, né? Como que a pessoa não vai ter chance de ser salva? Sendo que Jesus quer salvar todos. Aí tá também um porém daí. Porque, assim, Jesus poderia falar através do inconsciente de uma pessoa dormindo, né? Tipo assim, a gente leva essa linha de entendimento. Caramba, mas de repente ela poderia se arrepender, né? Mas ela até, quer dizer, o sistema vai controlar tanto a mente dela que ela não vai ter nem a consciência lá no inconsciente, numa questão de sono, que ela estiver descansando, né? O negócio é tão ao extremo que esse chip controla tudo, direciona, né? Tipo assim, vai dando uma direção para onde que ela tem que se ceder, né? O sistema todo é social, né? Sim, tudo é forte demais. O projeto tá a Tabata aqui mandou, Castellucci mandou, Graça e Paz. Minha Evelyn está mandando um beijo pro tio David. Minha sobrinha, beijo. Aqui, ó. Mandou aqui, ó. A Michelle mandou uma pergunta. Pastor, temos base para crer tanto que a igreja passa como não passa pela tribulação. Ainda há aqueles que creem que seremos arrebatados no meio, nos 7 anos. É o que a gente já comentou um pouco sobre, né? Início, né? Mas só uma pincelada rapidinho. Só qual é a base defende a tua posição pré-tribulacionista? A pré-tribulacionista, eu vou citar textos rápidos, né? Uhum. A Bíblia diz lá em Isaías 13:9, o dia do Senhor vem, dia
com grande ira e ardente furor para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. A igreja não é composta de pecador, a igreja é composta de santos. Sim. Pecador a gente chega, se transforma em santos, né? Então a grande tribulação é para destruir o mundo. Em Tessalonicenses está escrito: se é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação àqueles que agora vos atribula, e alívio, né, quando ele do céu vier, alívio a nós que somos agora atribulados quando ele do céu vier com seus anjos ou com os anjos do seu poder. Então ali está dizendo que a grande tribulação não é para o salvo, diz é justo, né? E lá em Tessalonicenses, começa no capítulo 2 todinho, ele vai falando ali, vai dizer, olha, o ministério da iniquidade já opera, aguarda que apenas um que agora o detém seja afastado, o Espírito Santo, para que de fato seja revelado o anomos, né, o contrário, a lei e a ordem estabelecida. E aí ele vai seguindo, esse texto ele vai seguindo, e ele vai dizer assim, é justo, né? É justo Deus mandar a operação do erro. Ele diz assim, o aparecimento do iníquo é segundo toda a eficácia e poder de Satanás, com todo o prodígio do engano e da mentira, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, não aceitaram o evangelho de Cristo. Por isso Deus os manda a operação do erro para dar a crédito à mentira, a fim de serem condenados todos quantos não encontraram prazer na verdade, antes se deleitaram com a mentira. Então tem outros, mas como o nosso tempo aqui é curto, são vários textos que dizem Pastor, isso. E assim, não sei se permite, Rafa, mas quais textos da Bíblia, para crente ou não crente, a gente poderia deixar para que a pessoa pudesse ter curiosidade sobre fim dos tempos? O que eu leio? Eu diria Mateus 24, Mateus 25 24. E Tessalonicenses também, que eu acho que... O cara não precisa ir pro Apocalipse, porque lá ele vai não, dar... Porque aí lá vira, velho. Fica mais complicado, né? Apocalipse fica meio Power Ranger o negócio lá, que é uns monstros, vai chegar a mulher dos dragões, vai achar que... Mas é isso, né, pastor? Mateus 24, 25, Tessalonicenses... Tessalonicenses 4, de 13 a 18, 1 Coríntios 15, fala da ressurreição do corpo glorificado. Então são tudo textos que são fáceis de entender, porque, por exemplo, o cara que lê lá... A gente vai ter que ter mais um desse, a gente vai ter que ter mais um podcast. O cara que lê Mateus 24, o cara não precisa ter uma formação em teologia para ver o que a gente está passando hoje predito lá, né? Então, enfim. Exatamente. Mas perguntas rápidas aqui, com a resposta sim ou não, que a gente já está caminhando para o fim. Tá escrito assim, ó. Pastor, o senhor acredita que o anticristo já está no mundo? Possivelmente esteja. Sim. Já não assumiu nada ainda, mas pode ser que sim. Porque quando ele toma posse, ele já tem que ser um adulto, não é? E mais uma pergunta aqui. Os crentes que vão ficar, eles vão ficar para pregar o evangelho? Ou vai ficar porque é vacilão mesmo? Vacilão mesmo. Mas vai servir. Vai servir. Vai servir. Um vai botar Deus usar a mula de Balaão, vai usar as mulas que ficaram. Vai usar. Que demais. A Mimi comentou aqui, Rafa, você é uma bênção. Eu acabei de falar isso pra minha filha. Saudade dos cafés da Dona Olívia. Meu, saudade mesmo. Sua família é bênção. Amo o Gu, apesar de hoje não estarmos perto fisicamente. É alguém que eu tenho um carinho muito, muito, muito especial. O Gu é bênção. Tenho certeza que em algum momento ele vai tomar posse disso também. A Bibi também é pequenininha, mais nova, né? Nossa, pequenininha, já tá casada. Não, a Bianca, a irmã da... Nossa, eu acho que deu uns 2 filhos já. É, então, mas é que eu conheci tudo pequeno, então na minha cabeça ainda tá. Gente, vamos pro fim aqui. Alguém quer mandar um recado? Everton, começar por você, se despede aí, manda o teu salve. Cara, primeiro, né, brigadão aí pelo convite, né? Prazer nem pelo podcast, é lógico, a gente fica feliz, né, cara? Mas pelo prazer de ter te ver de novo, né? A gente se encontra só online, né? Só assim. Eu vi você jogando Skyrim, hein, mano? Lembrei, cara, dos velhos Vou entrar lá. Então, cara, eu acho que assim, tudo isso que a gente tem um prazer de estudar, de buscar, não é uma forma de escapar do mundo, né, cara? De escapismo, né? Que tem muita gente que acredita que fica estudando escatologia como de escapar das suas responsabilidades, tanto civis, né, como profissionais, como também religiosas, né, de não pregar o evangelho, já que vai acontecer isso tudo, então eu não preciso pregar para ninguém, né? Mas é uma forma disso, da gente arder no nosso coração mais anseio, né, cara? E Deus me ministrou muito ali em 2019 para 2020, quando eu estava no hospital, né? E foi um momento ali de entre vida e morte, até quando vocês testemunho pessoal lá da igreja, que Deus me deu uma oportunidade, cara, de ver um pouco da majestade do céu, assim, tipo assim, anjos tocando. Alguém estava tocando alguma coisa ali, algum instrumento, né?
E nesse intervalo, cara, Deus me ministrou muitas coisas, assim, né? Tipo assim, das coisas que eu precisava fazer, né? Em prol do reino de Deus aqui. Sabe assim, me envolveu com algumas questões mais sérias, né? Porque a gente não consegue fazer tudo, né, cara, né? Mas aquilo que Deus nos mandou fazer. E o recado que eu deixo, assim, tipo, o que eu falo é isso, cara, é que a gente tem pouco tempo aqui, né, para ser uma referência de Jesus, uma cópia de Jesus, né, Jesus Cópia lá de Bragança, mas vivendo a nossa vida também, né, cara, não nos isentando da responsabilidade de criar nossos filhos, né, cara, de ter um trabalho, de ter a nossa profissão, de conquistar as coisas aqui, né, e é isso, vivemos o Evangelho, né, sendo referência para o mundo, mas um espelho de Cristo, assim como Paulo foi, né, cara, e anunciando essas boas novas, né, escatológicas, que sejam mais focadas em ser um espelho de Jesus. Né? Amém. Agradeço, pastor Rafa, o convite, viu, David? Muito bom essa tarde juntos aqui. E um conselho, o David perguntou versos da Bíblia para a gente evangelizar, ou para você que nos ouve evangelizar. Irmãos, são vários. Esse material que eu tenho, o livro A Grande Tribulação, A Volta de Jesus, está muito bem mastigadinho, tem muitos textos muito claros. Por favor, mano, você pesquisem pode adquirir, aí, ó, entra no Mercado Livre. 2 livrão aí, A Grande Tribulação. Grande Tribulação do pastor Ademar Nogueira, Sinais da Volta de Jesus. Sinais da Volta de Jesus. Aí você adquire esse material, evangeliza com ele, dá para parente seu, para amigos, leia. Fale de Jesus o que você já sabe. Pastor, não sei muito. Um pouquinho que você sabe, fala. Porque o Espírito Santo vai te usar. Amém? Amém. Obrigado a todos. David. Cara, só agradecer novamente o papo. É muito doido, porque eu amo falar sobre geopolítica. E, enfim, é um assunto que eu mastigo diariamente, eu gosto. E o recado é o seguinte, cara. Se tudo que a gente falou aqui e a gente olha para o mundo, tá vendo como um cardíaco que está próximo de um infarto, certo? Então a Terra, ela tá clamando. Todo mundo vê isso. E o que tá na Bíblia é verdade, mano. Assim, eu sei que é difícil das pessoas acreditar, e quando a gente para ter esse tipo de troca de ideia, as pessoas podem olhar e falar, cara, isso é carochinha. Não é. Isso aqui é realidade. Então, o meu conselho é, cara, que a gente possa se aproximar mais e mais e mais e mais de Cristo, porque só através de Cristo é que a gente vai herdar a vida eterna. Então, se você tá distante aí de casa, quem tá nos ouvindo vai ouvir, tá distante, cara, procura estar mais próximo, porque a gente tá entrando nesse tempo e ele é inevitável, é inegociável. Ele volta, então, né? Quer o povo acredite ou não. Família, estamos chegando ao fim do nosso Tag Podcast. Espero que você tenha sido edificado, abençoado aí. Nos siga nas redes sociais, siga o Pastor Nogueira, dá um pulo lá na Ibrave, que é bênção, uma igreja ali em Cumbica. A gente marcou no Instagram aí, tem o endereço. Pesquisa, chama o Everton também, faz pergunta no Instagram pessoal deles aí, porque são pessoas que eu tenho certeza que vão ter muito prazer em te responder. Eu, da minha parte, eu quero dizer que a gente continua aqui firme e forte na meta de conhecer mais Jesus e tornar ele mais conhecido. Na semana que vem, sexta-feira, tamo juntos, 5 horas da tarde, mais um Tag Podcast com um convidado muito, muito especial, que eu não sei quem é. Mentira, eu sei, tá? Depois eu mando pra vocês. E no mais, é isso. Tamo junto. Deus abençoe. Que Jesus esteja na sua casa. Que você tenha sido tocado por essa palavra. Compartilha. É isso. E se depois desse papo ele não voltar, na sexta eu tô aqui 5 horas com vocês. Deus abençoe. Tamo junto. Galera. Shalom, um abraço.